Boa, pessoal. Tava aqui, venho eu aqui de novo, dessa vez analisar ali uma obra muito polêmica, uma obra ali que um tanto pouco comentada, né? Ali, mas um clássico com certeza, né? Que é A Morte em Veneza, de Thomas Mann. Foi um livro ali que eu peguei ali, tinha planos aí de ler faz tempo, né? Só por ser um clássico mesmo. Li faz muitos anos aí, acho que 5, 6 anos atrás. Eu li A Montanha Mágica do Thomas Mann. Foi um livro aí com passagens aí que muito me impressionaram, apesar de que já esqueci boa parte delas. Mas lembro que tinha alguns diálogos ali muito interessantes, ali, muito complexos para se analisar dentro da Montanha Mágica e que muito me chamaram a atenção, principalmente lá tinha um personagem religioso ali que ficava defendendo a religião e lembra ali que tinha muitos diálogos muito interessantes e profundos aí envolvendo esse personagem. E, enfim, né? O autor já tinha me conquistado lá na Montanha Mágica. E daí eu falei, pô, tenho que ler mais livros desse autor. Demorou um pouco, né? Demorou alguns anos, mas encarei assim, A Morte em Veneza, que foi uma leitura para mim muito difícil, tá? Tanto porque, não sei, a tradução, se eu peguei, se era boa ou não, peguei uma tradução um tanto antiga, quanto daquelas coleções Abril antigas, sabe? E, enfim, não sei se foi um problema de tradução ou a escrita do autor mesmo, que é meio imbricada. Eu acho que os dois, né? Pelo que eu lembro também, Montanha Mágica não é uma leitura tão fácil também de se fazer. E também a temática do livro também, por muitas horas ali, eu pensei ali meio que fiquei entediado com a leitura, para falar, ser bem sincero com vocês, né? Só mais pro final do livro que eu comecei a visualizar a profundidade do livro, né? E é um livro até, como eu falei, polêmico, e eu senti um pouco isso na leitura também, o que quase estava me desmotivando, porque se trata do que esse livro, né? É um livro que acompanha ali as viagens e os pensamentos de um autor fictício, que é o Gustav von Aschenbach. E, enfim, esse autor ali já é um senhor de idade, quando ele está ali no livro, né, nos episódios do livro ali, ele está aos seus 70 anos e é um escritor já renomado, é um escritor ali conhecido por todos ali, por ser um escritor muito austero, por ser um escritor ali muito ufânico, um escritor épico e que todos o elogiam por causa disso. Só que esse escritor, aos 70 anos, está um tanto quanto insatisfeito com sua própria vida, né? Podemos falar que está passando por uma crise existencial, no sentido de que ele está insatisfeito com seus próprios escritos, até no sentido de que ele acha que, né, o pessoal o interpretou errado, né, de que tem uma passagem que ele fala o seguinte, né, que o pessoal acha que aquilo lá tudo era muito orgânico, quando na verdade ser um escritor do jeito que ele era dava muito trabalho, era um trabalho muito rotineiro, né, e até mesmo ele começa a se questionar se ele tinha vivido, né, o suficiente e todo esse tipo de coisa. E nesses questionamentos, ele resolve ali começar a viajar, né, e fazer algumas viagens para ali, né, renovar o espírito, se redescobrir, ou ali achar isso que estava faltando para ele. E nessas viagens ali, né, o trecho, o, mais ou menos a metade do livro ali, né, ele encontra um menino, né, que é uma criança, né, ali, Tadísio, o nome dela, não sei se pronuncia assim, mas é Tadísio, vou chamar dessa maneira. O menino ali, ele não tem nenhum contato direto com o Aschenbach, mas o Aschenbach fica, por assim dizer, admirando o menino, né, de longe, né? E é aí que entra a parte perturbadora, né? Soa assim algumas passagens quase que assim
um voyeurismo, assim, né? E o voyeurismo é pedofílico, né? Por assim dizer, né? Pederastia, né? E, enfim, o... muitas passagens você começa nem a entender muito o que está acontecendo, né? Se é um livro ali polêmico mesmo, se o Thomas Mann só estava querendo falar isso. Eu, como já li outras coisas do Thomas Mann, fui procurando ali em mais profundidade no que estava acontecendo, né? Mas como eu falei, quase me desanimou ler livros por causa dessas passagens ali, né? Porque começa a ler uma enrolação nesse sentido do Achenbach ir atrás do Tadísio e ficar admirando ele e tal. E o que me interessou aí no final, mais pro final da obra ali, e que acho que de fato ali esclarece todos esses pontos aí polêmicos e dá um sentido pro livro, né? Enfim, a admiração do Achenbach em relação a Tadísio me parece uma admiração mais de ordem ali, no sentido de o Tadísio representar uma beleza que talvez ficou faltando em sua obra literária ali que ele produziu durante a sua vida, o Achenbach. E muita da questão dessa beleza se une à questão da juventude. O Achenbach tem até um trecho que muito me chamou a atenção, que o Achenbach ficava também ao longo de suas viagens reparando em um outro cara com mais idade que ficava ali num grupo de pessoas mais jovens também. E o Achenbach, o cara mais distante, ficava meio enguiçado com esse cara, falando assim: "Ah, nossa, que feio esse cara aí, pô, mais velho, tentando se enturmar com caras mais jovens". Então ele tinha um certo ressentimento no sentido de que as pessoas mais velhas deveriam, de certa forma, aceitar a sua idade, né? E não tentar se relacionar, né, mesmo numa amizade, assim, com pessoas mais novas, né? E, e eu acho que, na verdade, no final, é meio que esse ressentimento apaga o que ele realmente estava querendo buscar, porque ele estava querendo buscar uma certa organicidade, uma certa sinceridade, uma certa espontaneidade que existe na juventude. E talvez seja isso o amor que o Achenbach tenha pela figura do Tadísio, né? Lógico que é polêmico, como eu falei para vocês, muita gente até já acusou o Thomas Mann de muitas coisas aí por causa desse livro. E a questão é que eu não acho que seja assim, pelas passagens finais, dá realmente noção que o Thomas Mann estava querendo dar uma profundidade para o livro outra, né? Até mesmo tem muitas citações de Sócrates, Platão, evidentemente pensando naquelas questões mais assim do eros dentro da filosofia grega, né? No sentido de uma que essa beleza levaria ao bem e à sabedoria no final das contas, né? Que a beleza na sociedade ali não é algo assim que é apenas superficial, né? Que a beleza levaria de fato ali a uma vida de artista plena, por exemplo, para o Achenbach, né? E de certa forma, né? É um livro ali de arrependimento, porque eu acho que de fato ali talvez o Achenbach não tenha sido tão sincero ao longo de toda a sua vida, né? E enfim, a história é essa e, né, já revelando aí o final que está no título já, né? O Achenbach morre no final, né? Achenbach morre no final e até revelo isso para vocês porque de fato tem um simbolismo muito importante em tudo isso daí, né? O que acontece, né? Acho que tem também essa questão da Veneza e de como necessariamente ele morre no final, o Achenbach, muito importante, porque a última cena ali que acontece é que o Tadísio está entrando no mar e o Achenbach está reparando no Tadísio entrando no mar e entrando na praia e ele nessa observação na beleza de toda essa cena ele morre, ele desmaia ali e morre. E acho que tem um simbolismo no seguinte sentido aí tudo, né? Primeiro de tudo, né?
o Tadizo é quase que uma figura assim, como aqueles psicopompos, né, que se fala, que é aquelas figuras assim que guiam uma pessoa para uma boa morte no livro, né? Porque toda essa o Ashimba não faz nada, né, durante essas viagens dele, né? Ele não escreve, não produz nada, né? Ele só fica reparando nessas coisas. E é um livro ali psicológico no sentido da gente entrando nos pensamentos do Ashimba. E quando ele faz essa última observação, para mim fica claro que na verdade o Tadizio estava só preparando ali toda uma última reflexão antes da morte do Ashimba. Uma reflexão ali que talvez seja esse último momento de sinceridade, dele ver ali a real beleza do mundo, né? E de fato as viagens dele no final compensaram, porque ele entendeu ali o que estava faltando e o que estava faltando talvez fosse um pouco mais de sinceridade em toda a sua obra, né? Também não passa despercebido toda a questão do mar, né? A Veneza ali cheia de mares, né? Toda essa última cena do Tadizio entrando no mar, né? Com o mar ali como tanto um simbolismo do sentimento, como um simbolismo ali da passagem, e até mesmo ali pode se falar do espírito e da morte no final, né? E enfim, né? Toda essa todo esse simbolismo também, né, remonta ali como se o Tadizo estivesse levando ele para a morte. Enfim, por causa de todas essas coisas aí, é um livro um tanto quanto melancólico, mas um livro ali que eu acho que tem alguma relevância ali, tem alguma beleza. Apesar de que, sendo bem sério com vocês, como eu falei, eu achei uma leitura meio imbricada, não gostei muito. Tem passagens ali que realmente são meio, né, assim, excessivas nesse negócio de elogiar a beleza do Tadiz e tudo. Não acho que é uma leitura para todos, né? Gostei muito mais da Montanha Mágica, né? Alguma hora, hein? Quem sabe daqui uns 5 anos, lerei outras coisas do Thomas Mann e pensarei um pouco mais, tá bom? Pessoal, por hoje é isso daí. Gostaram aí? Dá uma curtida, se inscreve no canal. Tô ali procurando postar com mais frequência, apesar de que vocês sabem, esse negócio de leitura também não é um negócio que dá para fazer muito rápido, né? Eu mesmo aí no momento estou lendo As Crônicas de Nárnia, livraço, né? Tem muita coisa que eu queria falar, é, e mas é um livro muito longo também, né? Imagino que demora um pouco ainda para eu terminá-lo, tá bom? Mas isso daí, tá bom? Se gostaram aí, pode se inscrever que tenho certeza que alguma hora aí sai vídeos e análises, tá bom? Abraço, falou!